Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo a ti e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Muita gente não conhece, mas essa passagem está escrita no livro dos Salmos e ela faz uma clara referência sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. Neste momento, nós comemoramos a Páscoa. Judeus, cristãos e admiradores celebram esta festa, mas muitos sem nem sequer saber o que ela de fato significa. Na Igreja Cristã Pentecostal tem sido falado sobre isso todos os anos, não só nesse período, mas o nosso trabalho como igreja, a nossa missão como cristãos é falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, não só na Páscoa, mas durante todo o ano, porque esta é a missão da igreja, dizer ao mundo que Cristo fez-se sacrifício para salvá-los dos seus pecados. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Neste domingo, dia 12 de abril de 2020, o nosso estudo fala exatamente sobre este sacrifício, o sacrifício do Cordeiro. Mas que Cordeiro? Quando nós falamos sobre isso, às vezes eu percebo na igreja um certo espanto de algumas pessoas, porque é difícil você conectar esta palavra Cordeiro a Jesus Cristo, Cristo, Messias. São tantas palavras de um vocabulário cristão, alguns chamam aí de evangeliquez, não é isso? E às vezes a pessoa que não está familiarizada com o ambiente da igreja acaba ficando distante, sem compreender exatamente o que estava dizendo. Por isso, antes de entrarmos precisamente no estudo de hoje, eu gostaria de pensar rapidamente com você sobre as três expressões: Jesus Cristo, Messias e o Cordeiro. Nós sabemos que Jesus é homem, ou é Deus, ou é as duas coisas. Dependendo do contexto, você vai usar essas duas expressões ou ouvir essas duas expressões. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus, ontem, hoje e eternamente. Antes de nascer da Virgem Maria, Jesus já existia no céu. Ele não passa a existir quando nasce em Belém da Judéia, ele já existia no céu. Quando ele então assume a forma humana e nasce de Maria, ali ele se torna homem. E a partir de então, ele tem as duas naturezas, Deus e homem, e se torna o nosso intercessor, o único, não é isso? O Jesus Cristo, homem. Quando nós falamos de Messias, nós estamos falando de Cristo também, mas é a palavra no Antigo Testamento que os judeus usavam, né? A Messias no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, estamos fazendo menção à mesma pessoa, o Filho de Deus que se tornou homem. Agora, quando nós falamos em Cordeiro de Deus, então, num imaginário católico, como é o Brasil, até se faz uma leve compreensão à pessoa de Jesus Cristo. No entanto, o significado disso é muito mais rico e mais profundo do que isso. Então, rapidamente, eu quero lembrá-los de que nós hoje, na igreja, celebramos a Santa Ceia. Mas há muitos séculos atrás, não era assim. Há muitos séculos atrás,
houve uma época no Egito onde as pessoas não conheciam nenhuma referência desse tipo, mas adoravam muitos ídolos e faziam muitas coisas perversas. E dentre elas era a escravidão. E a escravidão naquela época do Egito era sobre diversos povos. Muitos povos foram escravizados pelo Egito. Mas um se destacou, que era o povo hebreu ou israelita, como nós conhecemos hoje em dia. Os israelitas foram até ali por um período de seca que passou na região onde eles moravam. Eles migraram então para o Egito. E ali passaram muitos séculos morando no Egito e se multiplicando, até que chegou um momento que começou a ser um povo temido. Durante toda a história do povo hebreu, israelita ou judeu, como se fala hoje em dia, eles sempre foram muito fiéis aos seus princípios e aos seus costumes. Não necessariamente fiéis a Deus, mas fiéis aos costumes. E por isso eles se multiplicavam entre os egípcios, mas não se tornavam naturalmente egípcios. Eles se separavam sempre de alguma maneira. E cresceram tanto que o Egito teve medo. Foi aí então que resolveram escravizar os israelitas. E Deus, de uma forma milagrosa, com muitos sinais e maravilhas, tira os hebreus dali, liberta-os da mão poderosa até então dos egípcios, que puderam então conhecer que havia um poder muito maior e inimaginável, mais excelente do que o deles. E ali Deus então os tira. E naquele dia em que eles escapam do Egito, Deus ele lhes ordena um sacrifício. E qual era o sacrifício? Um cordeiro deveria ser sacrificado em cada família. E as pessoas da família deveriam comer, se alimentar da carne daquele cordeiro, e o sangue deveria ser passado na porta, nos umbrais da porta, em cima também, e ali, naquele dia, haveria uma grande mortandade no Egito, mas onde houvesse aquele sinal, não haveria morte. De fato, assim foi, e os hebreus foram libertados do Egito para a glória de Deus. Aleluia! Dito isso, eu quero voltar então aos nossos dias. Em nossos dias, nós celebramos a Santa Ceia. Os dois acontecimentos estão relacionados. O que há de comum entre eles? Jesus Cristo, o Messias do Antigo Testamento, e Jesus Cristo do Novo Testamento. Aquela Páscoa era um símbolo, não era uma realidade, mas era um símbolo do que viria a acontecer depois. Do mesmo jeito que o sangue daquele cordeiro guardava os hebreus da mortandade que aconteceu no Egito, futuramente alguém viria que com seu sangue precioso guardaria a humanidade da mortandade eterna, ou seja, da condenação ao inferno. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. A partir de então, a estadia do Senhor Jesus Cristo aqui, nós comemoramos através da Santa Ceia a memória daquele sacrifício na cruz, onde o vinho é símbolo do seu sangue e o pão é símbolo do seu corpo. E ali, então, como os hebreus celebravam a Páscoa do mesmo jeito que aconteceu do Egito, nós celebramos a Santa Ceia da mesma maneira que aconteceu na cruz do Calvário. No entanto, a Páscoa não passa batida, por quê? Porque este acontecimento está ligado. A morte de Jesus foi numa sexta-feira que antecedia a Páscoa dos judeus. E não foi por acaso. Ela aconteceu ali exatamente porque Jesus é a nossa Páscoa. Certo? Vamos lá, então, adentrar o nosso estudo bíblico hoje para que você possa compreender melhor esse assunto. Então, nós temos aqui na nossa primeira tela o nosso tema, que é o sacrifício do Cordeiro. Quando nós adentramos a introdução proposta aqui pelo pastor, autor do estudo, que é o pastor Valmir, presidente do nosso ministério, ele diz que hoje é o dia em que celebramos a Páscoa. Por este motivo, devemos entender a importância do sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Vamos então estudar em família sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você deve, portanto, estar aí reunido na sua casa com seus filhos, esposa, esposo, quem você consegue reunir, dependendo da família que você tem, para então pegar a sua Bíblia agora e estudar juntamente conosco sobre esse acontecimento tão importante. Vejamos aqui, João capítulo 1, versículo 29, nós temos o testemunho de João Batista. João Batista foi um profeta que veio para preparar a humanidade para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista aparece pregando no deserto, muitas pessoas ficam surpresas com a pregação de João Batista e com a forma como ele se pronuncia ali à humanidade. E batiza muitas pessoas, prega contra o pecado e adverte as pessoas de que o tempo está chegando ao fim, porque o Messias que eles esperavam está chegando. Até um dia em que Jesus passa por aquela região, já havia sido batizado também por João Batista, João Batista aponta para ele então e ali testifica. As pessoas estão ali para ouvir João Batista e João Batista aponta e diz: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nem está escrito aqui. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, as pessoas até então tinham muita esperança em João Batista. Por quê? Porque elas acreditavam que ele era um grande profeta de Deus. Mas quando esse profeta que eles admiram testifica de outro que é muito maior do que ele, que segundo o próprio João Batista não era digno nem de carregar as próprias sandálias desse outro, o qual ele está apresentando, é óbvio que as pessoas deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus, né? E ali, então, começa essa trajetória de sacrifício. E aí a gente vai, então, ao nosso primeiro slide aqui, falando sobre o sacrifício do Cordeiro. Então, a sexta-feira que as pessoas costumam chamar de paixão, mas a palavra de Deus chama de sacrifício. Eu contei para vocês a história do Cordeiro na Páscoa no Egito. Ali, o Senhor está libertando os hebreus do Egito e faz um teste com eles. Qual é o teste? A obediência. Se eles obedecerem, então eles são livres. E todos aqueles que, obviamente, acreditaram e obedeceram, ficaram de fato livres. Porém, o Cordeiro em si não tinha poder para salvar. Quem salvou, obviamente, foi Deus. Mas aquele Cordeiro já era um prelúdio, era uma preparação para dizer, olha, um dia vem alguém que vai salvar de verdade a vida de vocês. Vocês estão sendo salvos fisicamente agora, mas espiritualmente vocês pecam. E como pecadores, os seres humanos precisam de um justo, né, que perdoe os seus pecados. E esse alguém será como esse Cordeiro. Olha só, esse alguém será como esse Cordeiro. E por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? É alguém que foi enviado por Deus como um cordeiro que foi sacrificado lá no Egito para que as pessoas ficassem vivas. Onde morreu um cordeiro e foi passado sangue na porta, as pessoas ficaram vivas. Então houve um sacrifício de substituição. Então a promessa é de que alguém que viria depois, esse alguém que hoje nós temos conhecimento que morreu na sexta-feira da paixão, estava ali sendo sacrificado também para substituir alguém. Então olha aí o que diz o evangelista João, né? Aqui já é outro João, já não é mais João Batista, é o evangelista João. João, que era apóstolo, que andava com Jesus, ele vai dizer aqui, portanto, que Jesus, certa vez pregando, fez essa declaração. Qual é a declaração? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a vida, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já se coloca nessa condição de ser o pão vivo. E o que ele vai fazer ali?
ele vai se entregar, ele vai se doar para que as pessoas possam ter vida de alguma maneira. Então ele diz que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, ninguém tirou literalmente a vida de Jesus porque tinha poder para isso. Mas Jesus deu ou se entregou, ele próprio tomou essa iniciativa e fez isso por si próprio, se entregando então para que pudéssemos ser salvos. Esse sacrifício também, feito por Cristo, foi o preço pago por todos nós. Obviamente você tem consciência que tem pecado, pelo menos é o que a gente ouve das pessoas sempre quando a gente evangeliza. A pessoa fala, mas quem nunca pecou? Todo mundo peca, tira a primeira pedra e tal, essas coisas que a gente sempre ouve. Mas de fato o que a gente sabe é que apesar de ter essa consciência de pecar, nem todo mundo toma a iniciativa de buscar uma solução para esse pecado. Porque quem está enfermo precisa de cura, mas nem todo mundo busca cura para o pecado. Então Jesus ele vai dizer que pode sim curar desse pecado, né? Aqui em Efésios 5:2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, ele deu sim a vida dele por mim, deu a vida dele por você, mas foi uma entrega pessoal. Ele não foi tirado dele, ele se entregou. Então é isso que torna a morte dele um sacrifício. Ele se sacrificou por nós da mesma maneira que aquele sacrifício foi feito lá no Egito. No próximo slide, nós temos então a expressão feito uma vez para sempre. As pessoas, elas, por falta mesmo de conhecimento, a ignorância mesmo, a falta de compreender as Escrituras, elas têm muita dúvida sobre o perdão do pecado, sobre ir para o céu, não ir para o céu, quem vai, quem não vai, porque elas não entendem a legalidade disso. Elas não entendem o que de fato foi feito ali na cruz. Então, aqui nós temos no slide duas colocações. A primeira é que o Senhor Jesus Cristo não precisou morrer por cada um individualmente. Segundo, que ele sofreu e morreu uma vez e o mérito do seu sacrifício alcançou a todos os seres humanos e todas as eras de todos os tempos. Ou seja, foi um sacrifício por todos. Então, no Antigo Testamento, você vê as pessoas sempre pecando e indo até o sacerdote novamente oferecer um sacrifício para obter perdão desse pecado. Por quê? Porque aquilo ali era simbólico, aquilo ali, quando se sacrificava um cordeiro, se sacrificava um touro, se sacrificava um bode, ali você não tinha um perdão de verdade. Por quê? Porque aquele animal, apesar de ser inocente quanto ao pecado, ele não tinha poder, ele não tinha virtude espiritual para substituir o ser humano. Mas quando Jesus vem e ele encarna, e se torna um ser humano, então ele passa a ser tentado, ele passa a ter as mesmas condições físicas. Ele é um ser humano na sua essência, Ele é tentado em tudo. A diferença é que ele nunca pecou, aleluia. Ele nunca cometeu erros, mas no restante tudo ele se assemelha ao ser humano, inclusive corpo e sangue. Então, quando ele se sacrifica, ele se entrega, ele leva sobre si toda essa essência do ser humano, diferentemente do animal irracional. Então, ele vai ser o ser humano inocente que tem, portanto, condição para perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque o ser humano, tendo pecado, ele não pode substituir nem a si mesmo, nem o outro. Mas Jesus, não tendo pecado, ele consegue substituir a todos os seres humanos. No entanto, ele não tem que morrer muitas vezes. Ele morre apenas uma vez e isso é suficiente para a humanidade toda.
E essa humanidade, pastor, eram os da geração dele, são quem? Todos, desde Adão até a última pessoa que morrer na face da terra, serão salvos pelo sangue de Jesus. Por que serão salvos? Porque Jesus os justifica através do sacrifício da cruz. Vamos ao texto, então. Hebreus 10, 12 vai dizer: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Aleluia. Ou seja, ele só precisou de se oferecer uma vez e foi suficiente. Então, o sangue de Jesus e a sua vida são tão preciosos que lavou a todos os pecados, purificou a todos os pecadores, e não importa a idade, todos foram alcançados pelo amor eterno de Jesus Cristo e pelo oferecimento do seu corpo. Então, grandes e pequenos são salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Feito uma vez o sacrifício, válido para sempre. Prosseguindo, nós temos Hebreus 9,14 que vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, ele é plenamente perfeito e suficiente para nos purificar. Purificar nossa consciência e para nos limpar também das obras mortas, né? Para que a gente possa, então, estar vivo e servir ao Deus vivo. Amém? Glória a Deus por isso. Isso é possível por causa deste sacrifício realizado na cruz do Calvário pelo Messias, pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao próximo slide. Ninguém poderia ajudá-lo. Ora, quem poderia ajudá-lo? Nenhum anjo desceu para socorrer o Senhor, para morrer com ele. Por quê? Porque anjo não é humano, anjo não tem tentação humana e anjo não pode, portanto, carregar pecado de ninguém. Também nenhum homem teve a ousadia de pedir para ser sacrificado com ele. Aí a coisa ficaria mais difícil ainda, porque, ora, se todos pecaram, logo nenhum tem condição de se justificar. Se nenhum tem condição de se justificar a si mesmo, como poderá morrer por outro? Não pode. Uma pessoa que está doente do coração não pode doar o coração para um outro que está precisando, não é mesmo? Uma pessoa que está doente do rim não pode doar o seu rim para outro que está precisando. Por quê? Porque ele padece do mesmo mal. No caso do pecado, todos os seres humanos estão debaixo do jugo do pecado, todos foram separados de Deus em algum momento e, portanto, todos precisam ser justificados. E o único competente para isso foi o Senhor Jesus Cristo. A propósito, ele só veio aqui exatamente por isso, porque não havia outro para fazer esse sacrifício. Nenhum outro nome foi encontrado no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Atos 4,12. Pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Somente Jesus, quando se encarnou, tornou isso possível. Então, nenhum ser humano poderia ter sido crucificado, poderia ter feito sacrifício por ele, em hipótese alguma. Por isso que ele veio e fez isso. Então, qual foi o resultado? Vamos lá. O que faria o pecador por outros pecadores? Nada. Então, Isaías 59,16 diz: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aqui, quando ele fala do próprio braço ser estendido para trazer salvação, ele está falando do quê? Aliás, quando ele fala de maravilhar-se, ele está falando do quê? Ele está falando de se admirar. E aí é uma admiração, não no sentido de que Deus não tivesse conhecimento disso. Deus tem conhecimento disso. Mas é que chega um momento tão crítico
em que a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existindo no céu, fala, olha, agora é a hora de salvar a humanidade. Vamos salvar os que já morreram, vamos salvar os que estão vivos naquele momento que Cristo veio e vamos salvar os que virão depois. Eu, você que está assistindo esse vídeo e os outros que ainda virão depois de nós. Então, ele estende o seu próprio braço. O que é isso? Deus envia o seu próprio Filho para, então, fazer justiça. Qual foi o resultado? Ele ficou satisfeito com a salvação dos pecadores. Isaías 53, 11. Diz aí, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ora, aí é uma outra passagem precisa demais sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Você pode depois ler Isaías 53, o capítulo inteirinho vai falar sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. E ali ele deixa claro, então, que o Senhor ficará satisfeito ao ver o resultado. Qual o resultado, pastor? Tanto mal na terra, tanta violência, tanto desentendimento. Ora, mesmo assim, muitos têm acreditado e têm ido para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso, o céu. E é isso que deixa Jesus satisfeito, que deixa Jesus feliz, porque valeu a pena o seu sacrifício realizado. Prosseguindo aqui, então, caminhando já para o final, Hebreus 2, do 10 ao 13. Olha que texto incrível. Pega aí na sua Bíblia, acompanha, ou leia na tela aqui. Ele diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja a causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Amém? Glória a Deus. Olha que texto incrível, como ele fala, como ele revela a alegria de Jesus de ter vencido o pecado, de ter vencido a morte, de ter voltado à presença do Pai, de ter assentado-se à sua direita e de ter introduzido na presença do Pai muitos salvos. E estes salvos diz aí que ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Não é como o ser humano pecador que às vezes tem vergonha do próximo, tem vergonha daquele irmãozinho, irmãzinha mais humilde da igreja, ou então a pessoa é convidada para ir na igreja, ela, não vou não, eu tenho vergonha lá porque as pessoas vão ficar me olhando, minha roupa é não sei o quê. Ora, meu amigo, para com isso. A igreja é de Jesus. Os salvos são de fato corpos de Cristo. Se alguém te olha dessa maneira, é porque este alguém também não foi totalmente transformado. Oremos para que ele seja, assim como você também vai ser transformado e vai ser transformada. Mas Jesus não tem vergonha de você e você também não deveria se envergonhar de Jesus ou de ir até a casa de Jesus, porque ali é um lugar onde ele te abraça, ele te acolhe e ele te introduz na presença do Pai. Você quer falar com Deus, você quer ser amado por Deus, você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é possível, mas é preciso chegar-se a Ele através da pessoa de Jesus. Jesus já conseguiu isso para você. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele te deu condição para ser esse filho de Deus. E Ele não se envergonha disso. Ele tem muito prazer nisso. Olha o que diz os textos a seguir.
a memória do sacrifício. No primeiro domingo do mês, nos reunimos para lembrar desse sacrifício por nós. Na ceia do Senhor, juntos nos lembramos que Ele se ofereceu por nós e deu a sua vida para que pudéssemos estar hoje cantando, louvando ao Senhor por seu sacrifício. Então, eu quero voltar ao início do estudo, né? Eu falava lá da Páscoa do Antigo Testamento e da Santa Ceia. Quando, então, Jesus vem aqui na Terra e encarna-se, ele é preso exatamente na semana que se aproxima da Páscoa. Não é por acaso, é porque estava tudo conectado, estava tudo ligado. O cordeiro morto no Antigo Testamento, lá no Egito, era um símbolo do que ia acontecer depois. E por isso, todos os anos, os hebreus celebravam. Muitos deles celebravam se lembrando do que tinha acontecido no Egito. Mas aqueles com verdadeiro discernimento espiritual celebravam já de olho nesse futuro redentor que um dia aconteceria, onde o Cordeiro de Deus de fato faria um sacrifício legítimo que duraria para todo sempre. E este sacrifício foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário, lá perto de Jerusalém. E ali, quando ele foi levantado de uma vez por toda, ele expira, ele dá o seu último suspiro, ele diz: Pai, está consumado. Como no Salmo 22 que eu li no começo desse estudo, ele clama ali da ajuda do Pai, né, que o Pai o desamparou, mas não desamparou no sentido de largar para lá, mas porque aquele momento era preciso ser enfrentado. E Jesus enfrentou por mim e enfrentou por você. E assim ele concluiu aquela esperança que os antigos tinham ao celebrar a Páscoa, matando um cordeiro e se alimentando com suas famílias. A partir dali vem um novo acontecimento, que é a celebração da Santa Ceia, que está diretamente ligada. Nós não celebramos a Páscoa fazendo o sacrifício de sangue como os hebreus faziam no Antigo Testamento. Nós celebramos a Páscoa agora como uma memória, a memória do sacrifício de Cristo na cruz. A diferença é que nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês. Na Igreja Cristã Pentecostal nós fazemos isso no primeiro domingo do mês para lembrar aquele sacrifício. Mas não somente isso, para a gente não incorrer no mesmo equívoco que alguns hebreus tinham no Antigo Testamento. A gente celebra a memória do sacrifício na cruz, mas a gente já está de olho. Ele prometeu na última ceia. Algumas pessoas aí têm aquele quadro pintado em casa, né, que fala que é a ceia. Na verdade, aquele quadro é só uma ilustração, mas não tem nada a ver com a verdade, né? As pessoas não eram daquela maneira, mas enfim. A lembrança daquela última ceia, ali Jesus disse que um dia comeria e beberia conosco outra vez no céu. Então nós aguardamos as bodas do Cordeiro, o dia em que a Igreja de Cristo entrará no céu de uma vez por todas, e ali haverá uma linda festa, uma grande celebração, e o Senhor outra vez estará então celebrando a ceia com os seus discípulos, com a sua igreja, com o seu povo santo. E naquele grande dia, de fato, todo o mal terá ficado para trás, todo o sofrimento será esquecido e nós viveremos para a glória de Deus para todo sempre, sem males e preocupações na eternidade. Então, a celebração da Santa Ceia é a memória da grande Páscoa no dia em que Jesus morreu na cruz, mas é também a esperança da eternidade na glória. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Prosseguindo com o slide, Lucas 22, 19, ele diz: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então a gente celebra lembrando o sacrifício dele e tendo esperança de vê-lo outra vez.
Então, a título de conclusão, nós podemos dizer o seguinte, que hoje é dia de reflexão sobre nossos pecados. E o que nós podemos refletir sobre esses pecados? Primeiro, que esses pecados mataram Jesus. Jesus ele foi sacrificado, não foi porque os sacerdotes quiseram, não foi porque os romanos o pregaram na cruz, não, ele foi morto porque sem a sua morte não haveria salvação para a humanidade. Segundo, ele morreu para nos justificar. Quando ele aceita ser entregue naquela cruz, ser sacrificado naquela cruz, ele está fazendo justiça. Qual justiça? O ser humano não poderia se salvar por si mesmo, então um justo morrendo por eles, eles podem ser justificados. Ou seja, esse justo paga a conta que os pecadores têm. E como ele não tem pecado, ele não somente paga a conta dos outros, mas também é capaz de ficar imune ao pecado. Ele não peca, ele paga a dívida dos pecadores e ainda consegue vencer a morte, porque a morte é o salário do pecado. Então ele morre para vencer a morte dos pecadores, mas ele mesmo não pecou, então ele não fica morto, ele se levanta, ele ressuscita para a glória de Deus e aí ele faz a justiça. A justiça de Jesus levará muitos filhos de Deus ao céu. Então, a reflexão, repetindo, foi o nosso pecado que matou Jesus, a sua morte nos justificou e essa justiça nos leva para o céu. Então, tendo dito isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer o seguinte, não é hora de parar. Não é hora de esfriar, de ficar aí morno pelos cantos, pensando em desistir. É hora de ficar firme. É hora de se chegar a Deus de todo o coração, de adorar, porque pouco tempo vai passar e você estará no céu com Jesus por toda a eternidade. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ou em uma linguagem popular, não se tornou um crente, esta é a oportunidade que você tem. Eu quero fazer uma oração final agora com você. Então, ouve só um trechinho dessa música e depois da música eu quero orar por quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí, você tendo entendido essa mensagem e recebendo hoje, nesse momento, Cristo como seu Senhor e Salvador, pode ter certeza de que Ele estará morando com você aí até o dia em que você irá para o céu morar com Ele eternamente. Eu quero orar agora, eu quero que você pense comigo. Ah, mas pastor, eu não vou na igreja, eu não estou na igreja, como assim eu vou receber Jesus? Olha, Jesus está aí agora, vendo o que você está fazendo e sondando o teu coração, porque Ele sabe todas as coisas. Se no teu coração você entendeu essa mensagem, agora é hora da sua boca confessar que Jesus é Senhor e Salvador. Então, eu quero que você baixe agora a sua cabeça e diga comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me receba como filho e escreva o meu nome no livro da vida. Pai Todo-Poderoso, me abençoa, quebra toda maldição, me liberta de todo vício e pecado e me dá uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você acreditou e fez essa oração com fé, Ele já está agindo na sua vida e vai fazer uma transformação grandiosa daqui para frente. Então leia a Bíblia, cante louvores para Ele, tente orar e quando passar esse momento de dificuldade em que as igrejas não estão cultuando presencialmente, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo e já passou o período de pandemia, então é hora de ir à igreja. Se ainda não passou, se prepare, quando chegar o momento, vá à igreja, procure o pastor e diga, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador e agora eu quero fazer parte da igreja
por isso eu estou me identificando, mas eu já fiz a minha decisão. Pode ter certeza que a igreja vai te receber de braços abertos. Amém? Aqui em Itaquera nós estamos na rua Rio das Contas, número 317. É só você buscar por esse endereço na internet, você vai encontrar. Você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como ICP, @ICP Itaquera, né? @ICP Itaquera. Você vai poder estar se atualizando sobre nossa programação. E aqui no YouTube, nesse canal onde você está assistindo, você pode se inscrever e também nos ajudar a compartilhar a mensagem da cruz, a palavra de salvação para a sua vida, para a vida dos seus amigos, seus familiares, tá bom? Esta é uma mensagem verdadeira, a mensagem da cruz e a verdadeira Páscoa que se tem que se celebrar. Amém? Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero fazer mais uma oração agora por todos os irmãos e irmãs, agradecendo por esse momento de estudo da palavra. Pai querido e amado Deus, eu te dou louvor e glória, meu Deus, pela vida destes irmãos e irmãs, meu Deus, e amigos que participaram comigo desse estudo e peço que o Senhor os abençoe. Pai, que a tua palavra quebre toda maldição, liberte de toda obra de pecado e produza, meu Deus, milagres na vida dessa pessoa, de avivamento, de restauração e novo nascimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.